Se você tem colocado muita expectativa em tudo e em todos, pode ser que você esteja se frustrando demais quando as coisas não saem conforme o esperado. Então reflita comigo sobre alguns pontos importantes relacionados a este assunto. O primeiro ponto é que é natural que a gente crie sim algum nível de expectativa em relação às situações da nossa vida e até mesmo as pessoas ao nosso entorno. Porém, é super possível baixar um pouquinho essa expectativa para que não gere frustrações quando as coisas não saem conforme o esperado. E você pode fazer isso desenvolvendo um pensamento mais aberto sobre tudo e todos, do tipo assim: eu vou em tal lugar e vou ver como vai ser. Eu vou me relacionar com tal pessoa e vamos ver como que vai ser o desenrolar disso. Eu vou fazer tal viagem e vou ver como eu vou me sentir. Qual vai ser a experiência que eu vou ter? Quais serão as minhas vivências em relação a tal assunto? Percebam que esse é um pensamento um pouco mais aberto, até mesmo mais neutro em relação às coisas e às pessoas. E esse tipo de pensamento pode te possibilitar com reações mais assertivas quando as coisas não saem conforme o esperado, conforme o planejado, para que você vá lidando melhor com as situações e fazendo o que é possível em cada contexto. Mas lembre-se, é um pensamento mais aberto, de fazer as coisas e aí ver como que vai ser o resultado. Mas tome cuidado para quando você baixar um pouco a sua expectativa em relação às coisas, você não começar a criar um pensamento muito pessimista, muito negativo em relação às situações, do tipo que te leve a pensar em coisas ruins, em as coisas dando errado, e aí você meio que planejando qual seria a sua possível reação, como se fosse uma espécie de proteção para caso as coisas derem ruim, então você já estava esperando e não se frustra com aquilo. Mas aí você pode gerar um outro problema, que é sofrer por antecipação, sentir-se angustiado, ansioso, então não é o caminho mais assertivo, e nem o outro extremo de pensar num certo perfeccionismo, que tudo vai ser perfeito dentro dos seus ideais, dentro do seu imaginário, porque aí sim você pode ter uma frustração, porque as coisas simplesmente saíram diferente do que você havia imaginado. Então, o caminho do meio, digamos assim, é você estar um pouco mais neutro, mais aberto. Vou ir em tal lugar e vou ver qual vai ser a minha experiência. E nem com muita expectativa em relação às pessoas, que também é muito comum a gente criar ideais sobre os outros, de como os outros vão nos tratar, principalmente em relacionamentos. Então, tenha esse olhar mais racional, de esperar para ver acontecer, porque cada pessoa tem a sua forma de agir e a sua própria história de vida. Então, quando você coloca uma expectativa muito grande sobre o outro, possivelmente você irá se frustrar, porque as pessoas são diferentes e a pessoa não vai adivinhar o que está no seu ideal, no seu imaginário. Então reflita um pouco sobre isso e tente baixar o nível de expectativa que você coloca sobre as coisas da sua vida, para que você, ao ter um olhar mais neutro e esse pensamento mais aberto, você consiga lidar melhor com a vida assim como ela é, como ela vai se desenrolando e não como você imagina ou gostaria que ela fosse. Às vezes são coisas simples que nos frustram, mas é o fato da gente ter imaginado que deveria ser de determinada maneira. Às vezes a situação em si não é nem tão ruim, mas ela está diferente do nosso imaginário e aí pode gerar muito problema de frustração e você ficar chateado com isso. Então, tente colocar isso em prática com essa simples mudança de olhar, para que você vá tendo um pensamento mais realista sobre a sua vida e consiga lidar melhor com tudo isso. Até o próximo vídeo.